isso tem muito a ver com o que essa palavra que está entrando na moda agora no vocabulário político brasileiro, acho que muito felizmente, né, que é o tal do globalismo, né, ou seja, tem um globalismo ocidental, um esquema transnacional de governança, e o Putin ele faz isso sem apelar para instituições como ONGs, como partidos políticos, como seitas religiosas, como qualquer uma dessas coisas. Não, ele é uma instituição de Estado mesmo. Então ele, ao invés de falar, eu quero mudar o governo da Ucrânia para colocar um cara meio alinhado a mim, então eu vou colocar uma ONG, vou colocar umas agências de fact-checking para derrubar e manipular a eleição, eu vou fazendo... Não, ele chega lá com um tanque. Ele bota o tanque lá e invade e faz dessa forma. Então o Putin é um cara da velha guarda, mas não, da velha guarda no sentido militar, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito com uma visão de futuro. Ou seja, ele está querendo redesenhar o mapa do mundo. E eu estou vendo, tipo, os jornalistas, os intelectuais ocidentais completamente perdidos. Eles não fazem ideia, né, do que o Putin quer. Será que ele vai conseguir? Olha, A Crimeia ele já conseguiu, né? a Crimeia ele conseguiu. Eu lembro que eu vi E relatos ninguém reagiu também, né? A não reação à Crimeia ajudou a essa invasão na Ucrânia? Total. Total, eu não tenho a menor dúvida. Eu vi os relatos de pessoas, de alguns militares, aí é aquela coisa, né? Uma história que você ouve falar, não tem como provar, mas que ela parece fazer muito sentido. Que ele chegou na Crimeia, né? A Crimeia é como se fosse uma espécie de península, né, no sul da Ucrânia, que ela é muito mais russa, né? Etnicamente russa, culturalmente russa do que ucraniana. Então ele, às vezes, chegava lá, colocava um soldado numa rua. Deixava lá um soldado. Eu falei, mas peraí, tem um soldado do exército russo aqui na Ucrânia? Que história é essa, né? E ninguém falava nada, deixava aquilo ali passar. Depois, no dia seguinte, tinha dois soldados, né? Todo mundo olhava, não fazia nada, também não reagia. No dia seguinte, tinha quatro soldados. Aí ele ia fazendo dessa forma, de uma hora que a cidade estava completamente dominada militarmente, sem ele disparar um tiro. E a gente tem que entender, no final das contas, eu não sei se isso procede, tá? É por isso que ele é perigoso. Exato, tá? Então vamos lá, ele não é uma pessoa louca, como era o Hitler, ele não é uma pessoa sem método, ele é uma pessoa que ele era chefe de inteligência da KGB, que é a agência de inteligência mais inteligente do mundo, né, que mais levanta dados dos seus inimigos possíveis. Então ele é um cara extremamente bem informado, ele sabe do passo de todo mundo, ele sabe a cor da cueca de todo mundo, e ele fez isso com a Crimeia. A Crimeia, tudo bem, tem uma certa facilidade, porque a gente pode colocar mais ou menos da mesma forma como eram as Falklands, né, as Malvinas para a Argentina, ou seja, um território na Argentina, mas habitado por ingleses. Então, ali um território culturalmente russo na Ucrânia. Mas e agora na Ucrânia? Tá? Ele chegou e, pelo que eu vi, muita gente me perguntava, vai ter guerra, não vai ter guerra? Eu sempre falava, olha, eu acho que o Putin ele vai ganhar muito só com a ameaça de guerra. Se vai ter guerra ou não, eu não sei. Mas ele vai ganhar muito só com a ameaça. E no final das contas, ele está ganhando com a ameaça de tal forma que ele resolveu colocar todas as fichas. Falar, não, agora nós somos inimigos mesmo do Ocidente. Vamos mostrar que nós temos um modelo de política completamente diferente dessa democracia liberal capitalista preocupada com direitos humanos e preocupada com laços com países ocidentais. Nós queremos diminuir o poder de influência das organizações ocidentais e invadir a Ucrânia. Se ele vai conseguir, é complicado. Em termos militares, ele está meio fraco, né? A gente viu que ele invadiu um país muito pobre e ele até agora não conseguiu capturar Kiev. Eu estava apostando que ele iria derrubar a cidade em 2 dias. No final das contas, os Eu acho ucranianos que ele estão... também, né? Pois a verdade é essa. Acho que ele também. Eu achei que ele iria capturar a cidade em 2 dias. Os ucranianos estão lutando bastante, derrubaram um caça, né? Pelo que deu para notar, mas não está dando para confiar em nada também. Sabe que É... eu acabei de conversar com um coronel, Coronel Montenegro, um coronel brasileiro que mora em Cascais e que foi à Ucrânia, estava na Polônia e passou para a Ucrânia acompanhando uma equipe da CNN. E que Uhum. hoje fez a travessia, começou anteontem, esse fim de semana, e hoje ele está em Varsóvia, de onde ele falou comigo agora às 6 da tarde, hora do Brasil. E ele, daqui a 2 dias, estará, segundo ele, e tomara que sim, em Cascais, onde dará uma aula, enfim. E ele disse agora que está muito impressionado com o nacionalismo ucraniano, com a volta. Ele disse que no trem que ele foi
para a Ucrânia, com a equipe da CNN, só tinham eles, né? Era um trem que trazia refugiados da Ucrânia para a Polônia, numa cidade que ele não sabe nem dizer o nome de tão É difícil, né? inacreditável que é a conjunção de consoantes, que só tinha a equipe jornalistas e homens entre 25, 40 e 50 anos voltando para a Ucrânia Para para lutar. lutar pelo país. Nossa. E ele disse que há cantores, há artistas de televisão, há pessoas famosas, atletas olímpicos, etc., na frente de batalha, quer dizer, que estão camuflados lutando pela Polônia. Isso eu acho que surpreendeu o Putin. Acho que isso ele não contava, né? O Putin, ele tem uma visão a respeito da Ucrânia, né? Ele chama ela de Mos Rus, se não me engano, né? Que é a pequena Rússia. Quer dizer o que é isso? Acho que é Mas Rus, né? Pequena Rússia. Ele chama, é literalmente como boa parte dos russos chamam a Ucrânia, né? A pequena Rússia. Eles consideram que, por razões históricas, né? Eles O têm um Império. certo desdém, né, pela É, Ucrânia. eles olham para. Eles falam, em primeiro lugar, que a Ucrânia não existe. A Ucrânia não existe, isso aí ela é parte da Rússia, ponto. Existe uma língua chamada ucraniano lá, mas isso aí também pouco importa. E eles têm uma visão de que os ucranianos, boa parte deles, iria também debandar, ou seja, iria fazer parte, falar assim, não, eu quero fazer parte da Rússia. Se eu conseguir fazer isso com a Crimeia, ou seja, quem morava na Crimeia Uhum. queria fazer parte da Rússia, isso significa que boa parte do resto da Ucrânia também iria fazer. Só que a gente tem um aspecto muito forte aí, que é meio estranho para um brasileiro pensar, que é o aspecto étnico, né? Tem o aspecto cultural, mas também tem o aspecto étnico. Porque é todo mundo eslavo ali. Só que eslavo, dos povos da Europa hoje, ele é o que menos se mistura. E se mistura tão pouco a ponto de haver subdivisões entre os eslavos. Então o cara que é assim, tem famílias lá que o cara fala assim, não, mas eu sou ucraniano, descendente de ucraniano, significa que se minha filha casar com um russo, eu vou ir contra o casamento. Não tem essa brincadeira aí, não. Eu sou eslavo ucraniano. É, e essa resistência, né, de falar assim, não, eu tenho um nacionalismo ucraniano aqui, nós somos um país mesmo, nós somos um país livre, desde 94 nós somos um país livre dos russos, nós queremos manter essas fronteiras, nós queremos manter as nossas tradições, um governo próprio que não esteja alinhado ao Kremlin. Isso acho que pegou o Putin, mas muito de surpresa. Assim, todas as análises que eu vi, acho que tem o único ponto que está mais ou menos de comum acordo é que todo mundo falou, olha, o Putin achou que essa guerra seria mais fácil. Eu não tinha a menor dúvida, eu achava que essa guerra não iria durar 10 dias, que ele iria destruir a Ucrânia, matar o presidente e falar, Você e bom, o agora quem que é o Putin, né? próximo? Agora não, agora deu para ver que os ucranianos estão lutando bravamente, dessa maneira que também é bastante surpreendente pra gente, né? Falar assim, não, uma celebridade de TV, né? Que você vê lá, sabe, toda Imagina, entendeu? Atleta olímpico. é, protegido, né? O cara que vai lá e fala assim, não me meto nessas coisas assim do povão. Não, o É. cara vai lá, pega o fuzil e vai lutar pelo país. Isso aí surpreendeu bastante. A grande questão para mim do Putin agora, que eu acho que os ocidentais precisavam dar uma estudada, falo que eu mesmo, né? É difícil para nós entendermos isso, é que ele tem um plano geopolítico que é completamente esquisito para a gente, né? Ele olha para o mundo hoje e fala assim: tudo que está acontecendo de ruim no mundo é por culpa dos Estados Unidos. Ele fala isso, os intelectuais do Kremlin falam isso. Ele tinha um escritor, eu até esqueci o nome dele, que era um cara bem esquisito. É engraçado, né? Um dos mestres do Putin era um escritor pornográfico. Ele morreu, acho que com 49, 50 anos. E o cara, ele era um ativista de rua desses, assim, né, que junta as multidões e tal. Vamos colocar o Putin no poder e não sei mais o quê. E o que ele tinha de produção intelectual eram uns livros cheios de cenas pornográficas bizarras. Assim, todo mundo fala, não dá nem pra ler o cara de tão esquisito que ele é. E ele promovia esse tipo de coisa. Ele estava falando, olha, por exemplo, Bielorrússia, isso é um território nosso. A gente alguma hora tem que chegar lá. E... Finlândia, que história é essa? Os caras ganharam da gente numa guerra, um paizinho desse tamanho já ganhou a gente numa guerra. A gente precisa dar um troco, vamos lá pegar a Finlândia pra gente. E a Finlândia não faz parte da OTAN, mas agora está cogitando entrar. E a Finlândia, muito ao contrário da Ucrânia, ela é um país extremamente rico, um dos países mais ricos do mundo,
um país de caçador, que todo mundo ali sabe atirar. Criança aprende a dirigir lá com 8 anos, sabe? Toda criança finlandesa já sabe a dirigir. Tanto que eles têm 3 campeões mundiais de Fórmula 1, né? Um paísinho desse tamanho que tem 3 campeões mundiais de Fórmula 1. Eles têm uma tradição de pegar em máquina, pegar em arma desde cedo. E eles, historicamente, né, no virada ali do século, eles deram um couro nos russos, mas um tal de um couro que os russos até hoje têm raiva de finlandês. Assim, você fala de Finlândia para eles, tem raiva. Então ele Sim, mas falava, não, a você acha Finlândia que é vai nossa. ser numa Assim. sequência? Vai. Agora é a Ucrânia, depois vai ser Bielorrússia. Bielorrússia, depois vai ser Finlândia? Eu acho que ele vai tentar, assim, em primeiro lugar, Mas né? a Bielorrússia não é aliada da Rússia? Ela só que assim, a grande questão é que ele vai Mas tentar ele fazer não a quer mesma coisa. aliados, ele quer poderoso, ele quer ser o poder. Eu não sei, eu acho que no momento, assim, o caso da Bielorrússia é meio emblemático justamente por causa disso. Talvez ele dê uma segurada falando, enquanto tiver um governo alinhado a mim, não vale a pena eu torrar muito dinheiro com uma guerra custosa. Mas alguns países ali do meio do caminho, ele está vendo como um grande problema. Então a gente vai ter que pensar nos países que não tem nada a ver. Por exemplo, Moldávia, sabe? Umas coisas que a gente nem lembra que existe. O Cazaquistão, por exemplo, está completamente alinhado ao Putin. Ele vai fazer alguma coisa no Paquistão também, porque o Paquistão assim, não está 100% alinhado, então acho que ele vai jogar uma pressão geopolítica e, sobretudo, econômica ali para falar: ó, tem aquela cena do Tropa de Elite, né? Com quem que você fecha? Com quem que você fecha? Você fecha comigo ou você fecha com os ocidentais? Ele vai jogar essa pressão. Ele, infelizmente, já jogou essa pressão na Índia, e a Índia começou a sucumbir para o lado dos russos, que era uma coisa que eu não esperava. Isso aí me surpreendeu negativamente muito. Infelizmente, porque a Índia ela é o único país que tem um exército capaz de segurar o exército chinês ou o exército russo, né? Muita gente. Então, e a China, ele já está aliado. 100%. A China, eles fazem tudo, né, de comum acordo. O que a China faz pelo comércio, pela geopolítica e pelo endividamento, a Rússia faz pelas armas. Então, acho que ele vai pegar, ele vai fazendo dominozinho, sabe? Pega os países mais fraquinhos, né? Uma Moldávia. Eu ouvi uma notícia, eu esqueci de procurar para ver se ela estava confirmada. Mas parece que nos primeiros dias aí da guerra da Ucrânia, um navio romeno foi torpedeado ou foi derrubado. Foi alguma coisa assim. Eu só vi a chamada, acabei esquecendo de pesquisar. Mas a Romênia faz parte da OTAN. Ou seja, esse é o tipo de acidente que não vira só acidente, sabe? Desculpa aí por ter bombardeado o seu navio de 300 bilhões de dólares, que daqui a pouco a gente vai lá e toma uma vodka. Não, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!